Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez lembrando que o canal é feito para os evangelizadores, né? Espíritas que trabalham com evangelização infantil. Nosso objetivo é trazer sugestões de aula, sugestões de peças de teatro, brincadeiras, tudo relacionado à evangelização infantil, inclusive livros, né? Quem tiver alguma sugestão, algum comentário, por favor, escreva. A gente promete ler e tentar buscar, tentar responder. O objetivo dessa aula é trazer a sugestão do tema espírito e perispírito. É um tema interessante para conversar com as crianças. A gente vai mencionar aqui a questão do espírito, do perispírito e do corpo. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Vamos às nossas reflexões. A questão 23 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta: o que é espírito? Os bons espíritos responderam: o princípio inteligente do universo. Veja aqui, né, que espírito está com a letra o E minúsculo, né, a letra E minúscula. Kardec faz uma diferenciação entre espírito com E minúsculo e o E maiúsculo. Depois dei uma pesquisada, né? Mas a princípio o espírito com o E minúsculo é relacionado ao princípio espiritual. É o espírito menorzinho, vamos dizer assim, que habita, por exemplo, os animais. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, bastante interessante, né, a pergunta e a resposta. Em várias ocasiões, né, durante vários livros também, os espíritos explicam sobre essa questão da nossa linguagem, né, a nossa ainda pobre linguagem, né, difícil a gente descrever coisas, principalmente coisas, vamos chamar de imateriais, né, em que a ideia de matéria ali a princípio não existe, né? Até a nossa definição para energia atualmente também não é tão boa, né? Para vocês terem uma ideia. A pergunta 24 é a seguinte: é o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, na primeira pergunta, né, a definição de espírito, né, nos é trazida como o princípio inteligente do universo. Na segunda, ele traz a questão da inteligência relacionada aos espíritos, né, mostrando que a nossa inteligência, né, na verdade, é um atributo do espírito. Mais reflexões, né, ainda no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 93, envolvendo o perispírito, também conhecido como corpo fluídico, onde é questionado: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, aqui ele está tratando, né, do perispírito. Vê um comentário de Kardec, né? Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito, aí já tem o espírito, né, com E maiúsculo, propriamente dito. Então a gente tem aqui, né, a ideia de onde vem, né, de onde surge o perispírito, né? É uma substância, né, uma camada, vamos dizer assim, que envolve o espírito, né? E a questão 94, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Tem outras questões, né, relacionadas ao perispírito e também ao espírito, no Livro dos Espíritos. A gente sugere aqui a leitura. E mais, né, uma outra
questão interessante é a união da alma, né, e do corpo. Aqui aparece o termo alma, né? Kardec faz essa diferenciação entre alma e espírito, adotando alma, né, para o espírito encarnado. Então, sempre que a gente está desencarnado, somos espíritos, né? Encarnado, a gente é alma, né? Vamos dizer assim. Vem a pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo e este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido salta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então também está lá no livro dos Espíritos, né? E aqui ele traz um termo interessante que é o laço fluídico, né? Ou cordão fluídico, vamos dizer assim, que quando estamos, né, mais despertos do corpo, em momentos de sono, por exemplo, os nossos centros vitais, vamos dizer assim, eles se unem, né, e lembram, né, muito um laço fluídico, né? Então, em várias literaturas, para quem tiver interesse, né, tem esses comentários, né, de quando estamos dormindo, né, estamos muitas vezes visitamos o plano espiritual, vamos dizer assim, e há uma diferenciação entre os vivos e os mortos exatamente pelo laço fluídico, né, ou cordão fluídico, que é possível observar nas almas, né, nos espíritos encarnados. E aqui fica uma sugestão de livro, Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Você encontra em várias livrarias, na Amazon, por exemplo. É um livro assim bastante completo, complexo, referência até no mundo, né, com relação ao perispírito, para quem tiver interesse de se aprofundar. Nem tanto para evangelização infantil, porque a gente aborda o tema somente de forma bem simples, né, já que a gente está tratando de crianças e até para adolescentes. Acho que no primeiro momento é muito complexo. Esse livro é bastante interessante para quem quer aprofundar no tema. Fica de sugestão. A aula é sugerida para crianças de 4 a 10 anos, né? Duração de 50 minutos. Caso você vá dar aula para crianças maiores, é possível aprofundar um pouco mais no tema, né? Abordar outras características do perispírito. Aquele livro que eu mencionei agora trata de várias, né? E fotos também, é um estudo mais complexo. Nosso cronograma da aula inicia, né, no primeiro momento, 5 minutos, sempre com a nossa oração com todas as crianças, para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de participar da oração. Se há alguma criança que gostaria, a gente pede para as outras crianças repetirem, né, cada frase que a criança fala. É um momento importante, porque é um momento em que a criança muitas vezes aprende o que é uma oração. Né? Muitos fazem o Pai Nosso e muitas vezes também fazem o Pai Nosso sem saber o significado das frases, das palavras. Né? E aqui a gente faz uma oração bem simples, né, que é uma conversa com Deus, pedindo, né, pode fazer sim o Pai Nosso, por exemplo, a gente pode basicamente conversar com Deus, é o que a gente tem conversado com as crianças. Né? E no segundo momento, é a etapa onde a gente lê para as crianças as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes, atualmente, né, ficam expostos na lousa, conforme a figura ao lado. O que está escrito então? Não gritar, participar da oração, não mexer no que é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, o professor, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Então é interessante até pedir para as crianças repetirem, ou cada criança ler uma diretriz. E sempre que acontecer algum incidente, né, alguma das coisas que está escrito aqui, a gente lembra, mostra lá, né, na lousa para as crianças. Olha, pessoal, tem que ficar em silêncio, olha o respeito, não vamos brigar. E a gente acaba também levando isso para a vida das crianças. Né? Agora, no terceiro momento, é a etapa onde a gente busca conversar com as crianças sobre o nosso tema, né, que hoje é
espírito, perispírito e o corpo, né? A matéria, por exemplo. Uma sugestão é ressaltar que a inteligência é um atributo do espírito, né? Como a gente leu anteriormente. Então, pode-se também perguntar, por exemplo, se uma pedra é inteligente, né? Lembrando que a pedra não tem o espírito, né? Então é para a gente diferenciar os seres que têm espírito e coisas que não têm espírito, né? Então a gente conversa com a criança, é o momento em que a gente faz essas reflexões muitas vezes básicas, né? Para as crianças. E para melhor explicar o assunto, às crianças, né, o evangelizador pode preparar uma representação do corpo, perispírito e espírito, utilizando saquinho de pipoca ou de pão, plástico e barbante. Já com o modelo pronto, coloca-se um dentro do outro para explicar como tudo funciona. Né? Então, o perispírito, vamos dizer assim, né, está acoplado ao corpo e o espírito ao perispírito. Né? Então, as figuras ao lado aí mostram, né, os dois exemplos. A gente colocou até o cordão fluídico, né, ligando ali o corpo ao perispírito. Bem interessante, né? A figura à direita de vocês, né, que tem o papel, né, ali representando o corpo, e depois um saquinho, né, transparente representando o perispírito, e dentro dele pode-se colocar um espírito, né, uma centelha divina, né, como está aqui do nosso lado esquerdo. São sugestões para deixar a aula mais interessante. Pode-se até fazer esses modelos com as crianças na sala, né? Se o evangelizador tiver tempo, as crianças podem ajudar com o modelo também. É importante e também interessante. Outra opção para melhor explicar o espírito, o perispírito e corpo para as crianças é levar um abacate e abri-lo em sala, né, com as crianças. Tomar cuidado com a faca, né, deixar a faca sempre longe das crianças. O abacate representa o ser humano, vamos dizer assim, né? E ao abri-lo, poderíamos entender melhor a ideia do corpo, do perispírito e do espírito, né? Sendo o corpo a casca, o perispírito a polpa e o espírito o caroço. A foto ao lado, né? A gente representou. E é legal, às vezes, cortar para as crianças verem, né? Dependendo da quantidade de crianças, pode se levar até mais de um abacate. Leva açúcar também, né? Leva o abacate maduro, depois todo mundo come o abacate, vira aquela festa, né? O pessoal adora abacate com açúcar, né? Bem gostoso mesmo. E fica quase um lanche, né? Para as crianças, um momento de descontração. Depois, no nosso quarto momento, a gente tem atividade prática. Para fixar melhor os conceitos, pedimos para cada criança fazer um desenho, ou numa cartolina, ou um papel A4, do corpo, perispírito e espírito. Utilizou-se também o barbante, né, para representar o cordão fluídico, né, a ligação entre o corpo físico e o perispírito. Está ali o cordão, né, as crianças fizeram o desenho com a ajuda do evangelizador, né. O evangelizador pode até fazer um desenho, né, de mostrar para as crianças. A criança pinta como gostar, né, faz uma menina, um menino, cachinhos, cabelos, né, crianças adoram desenhar. E é interessante para fixar, né, para as crianças entenderem melhor. E por fim, né, o nosso quinto momento é a oração de encerramento, também com todas as crianças. Mais uma vez a gente pergunta se alguma criança gostaria de fazer a oração. A gente agradece pela aula, a gente pede para que os bons espíritos continuem nos acompanhando, acompanhe as crianças durante a semana. É um momento também, mais uma vez, né, de refrisar a importância da oração. Pessoal, é isso. A gente agradece mais uma vez você que ficou, que ouviu. A gente espera ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe o canal para outros evangelizadores, caso conheça algum. E fiquem com Deus.